Olá, sou João Paulo, do curso de Licenciatura em Física, sexto período da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e estou gravando essa videoaula como requisito para atividade avaliativa e complemento também do curso de extensão Prática Docente, Conceitos e Conexões em Física, que tem como professores responsáveis, né, professor Abdias Silva, Antônio Carlos Miranda, professora Betânia Brandão, Flávia Portela e Marcela Farias. Essa atividade consta, né, de uma atividade individual, que é uma regência de aula, elaboração de um plano de atividade e uma gravação de vídeos de aproximadamente 15 minutos. O plano para essa aula consta dos seguintes tópicos: componente curricular, série, conteúdos didáticos e objetivos específicos. Uma aula voltada para o componente curricular de Física, do primeiro ano do ensino médio, e que abordará os conteúdos Introdução ao Estudo da Física, História da Física, Conceitos Fundamentais em Física, e que pretende mostrar a física quando ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na natureza, estimular o espírito científico dos alunos, ampliar os conceitos de ciência, física e tecnologia, evidenciando sua importância no desenvolvimento da sociedade, relacionar os conteúdos da referida disciplina com fatos que ocorrem na vida cotidiana das pessoas e principalmente na vida dos alunos, na escola, em casa ou dentro da aula, da sala de aula, e compreender de forma mais eficaz os conceitos e princípios básicos dessa disciplina. Para iniciar, propriamente dito, vamos tratar da história da física, refletindo sobre esse grande questionamento: o que é a física? Né? Então, para isso, nós temos que compreender que a física ela é uma ciência que tem sua origem na Grécia Antiga, aproximadamente século VI a.C. Naquele tempo surgiram os primeiros filósofos, né, que procuravam, pela primeira vez, uma explicação racional para tudo o que acontecia no universo. Então os filósofos começam a trazer aí um pouco de racionalidade que será enfaticamente trabalhado períodos depois. Né? Antes dos filósofos, o que acontecia? Bem, antes dos filósofos as coisas eram explicadas por meio dos mitos, né? Por meio dos mitos. Por exemplo, para explicar os relâmpagos, diziam que estes eram arremessados pelos deuses Zeus do alto do Monte Olimpo. Né? Então a filosofia procurava explicar tudo. Além dos fenômenos naturais, procurava-se questões como, por exemplo, o que é a justiça, o que são o bem e o mal, como diferenciar o moral do imoral, questões essas pertinentes e essenciais para a vida em sociedade. Né? A palavra física deriva da palavra grega physis, que significa natureza. Portanto, a física ela era naquele tempo a parte da filosofia que se preocupava com a natureza em sua totalidade, incluindo os seres vivos. Né? Dentre os filósofos da Grécia Antiga, o de maior prestígio foi, sem dúvidas, Aristóteles, que nós podemos ver aí em foto de busto, né? Que viveu no período 384 a.C. a 322 a.C. Ele nos deixou uma extensa obra em que apresenta a mais completa sistematização do conhecimento antigo. E o prestígio de Aristóteles foi tão grande que durante quase 2000 anos suas ideias principais foram aceitas quase sem discussão. Né? As ideias básicas de Aristóteles só começaram a ser seriamente questionadas por volta do século XVI, quando tivemos o Renascimento, e a seguir um grande movimento cultural denominado de Revolução Científica. Aí aqui sim, com a Revolução Científica, né, nós vamos ter vagarosamente algumas partes da filosofia se destacando e formando ciências particulares. Aí vem propriamente a física, a química, a biologia, a sociologia, a psicologia. Cabe destacar aqui
principalmente no caso da biologia e da química, claro que da física também, mas necessariamente dessas duas áreas, a questão do método científico, né? Então nós temos aí já uma evolução. Hoje, a física se preocupa em estudar a constituição do universo, como as diferentes partes do universo se transformam. E até o final do século XIX, a física era dividida em 5 partes, que eram a mecânica, a termologia, a óptica, a eletricidade e a ondulatória. E aqui nós vamos ver, resumidamente, o que cada área dessa que destacamos, ela estuda, né, ou ela foca em seus estudos. A mecânica estuda os movimentos, e aqui cabe destacar, dar ênfase à questão do movimento dos corpos celestes. Podemos ver aí na imagem. Ainda quando um foguete é lançado, precisamos dos conhecimentos da mecânica para prever quando esse foguete chegará ao seu destino, né? Outra aplicação da mecânica diretamente ligada ao nosso dia a dia. Depois temos também a termologia, que estuda o calor e que procura determinar o que é o calor e o que acontece com os corpos quando aquecem ou esfriam. A óptica, que é o estudo da luz, e esse estudo nos mostra, por exemplo, como construir instrumentos tais como óculos, binóculos, telescópios, que podemos ver aí nas imagens. Esses aparelhinhos que eu estou usando agora para passar os slides dessa aula, né, com laser, tá? E de transmissão também são fruto do estudo da óptica e da eletricidade que veremos posteriormente. No caso da eletricidade, que nos permite entender uma série de fenômenos naturais, como por exemplo os raios, né? E aqui cabe destacar o Brasil é um dos países que mais tem descargas elétricas ao longo de um ano, dando ênfase aí ao Rio de Janeiro, por exemplo. Explica o funcionamento de uma série de aparelhos, como por exemplo televisores, computadores, telefones, né? Que não podemos viver sem hoje. Depois temos a ondulatória também, que é o estudo das ondas, do som, né? Um tipo de familiar de onda, e o caso das ondas do mar, por exemplo. No entanto, como veremos adiante, há outros tipos de onda, como, por exemplo, o próprio som, né? Está destacado aí na imagem. Depois temos o que chamamos de física moderna. No final do século XIX, a física passou a estudar com mais detalhes a estrutura da matéria e identificou as partículas que formam o átomo, o próton, o elétron e o nêutron. Porém, né, para explicar o comportamento do átomo, no início do século XX foram criadas duas novas teorias, né? Está aí a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Cabe destacar aí na teoria da relatividade, dentre outros cientistas, Einstein, né, que é o grande nome da física moderna. Tá? Então, basicamente, uma introdução à física trata desses conceitos fundamentais, das subdivisões da física, que nos ajudarão, com certeza, no decorrer de um curso como o ensino médio, a aprofundar e estudar com detalhes. Para essa aula, tive como referências aí a história da física da página do Educa Brasil, que está disponível no endereço colocado aí, e o livro Física Conceitual de Paul, né, que também, no caso, eu utilizei o livro físico, mas é possível encontrar em PDF na internet. Então é isso, agradeço a todos e até uma próxima oportunidade.